as declarações de Cristo dos últimos dias. Somente em cumprir bem o dever de um ser criado há valor na vida. Vocês todos estão atarefados, cumprindo seus deveres agora, treinando para pregar e dar testemunho da palavra de Deus e da obra de Deus nos últimos dias. Seja fazendo vídeos, seja cantando hinos para dar testemunho de Deus, os deveres que vocês cumprem têm valor para a humanidade corrupta? Que valor é esse? Esse valor está em ajudar as pessoas a entrar na senda certa, após ver essas palavras e verdades expressas por Deus, e em ajudar as pessoas a entender que elas são parte da criação e que deveriam vir para diante do Criador. Muitas pessoas são incapazes de perceber ou compreender muitas das coisas que enfrentam. Elas se sentem incapazes e acham que a vida é sem sentido e vazia, e não tem sustento espiritual. Qual é a fonte de tudo isso? A resposta para tudo isso está na Palavra de Deus. Ao longo dos anos em que vocês acreditaram em Deus, vocês todos leram muito de sua palavra e entenderam certo número de verdades. Então, o dever que vocês devem cumprir é usar a palavra de Deus para esclarecê-las e resolver seus pensamentos e opiniões errôneos, capacitando-as a entender a verdade contida na palavra de Deus e perceber as trevas e a maldade do mundo, bem como ajudá-las a buscar o caminho verdadeiro, encontrar o Criador, ouvir a voz de Deus e ler suas palavras. Isso lhes permitirá apreender algumas verdades e ver a obra de salvação que Deus está fazendo, para que elas possam se voltar para Ele e aceitar sua obra. Esse é exatamente o dever que vocês devem cumprir. Vocês todos sabem, no coração, quantas verdades vocês entenderam e quantos problemas resolveram desde que passaram a crer em Deus. Hoje em dia, há muitas pessoas, tanto pessoas religiosas quanto incrédulos, que estão buscando o caminho verdadeiro e procurando o Salvador. Elas não sabem as respostas para questões específicas como por que as pessoas vivem e morrem, quais são o valor e o sentido da vida de uma pessoa, ou de onde as pessoas vêm e aonde estão indo. Elas estão esperando que vocês preguem o Evangelho e deem testemunho de Deus e as levem para diante do Criador. É por isso que os deveres que vocês estão cumprindo agora são muito significativos. Em um sentido, você mesmo está experimentando a obra de Deus, e em outro, você está também testificando aos outros sobre a obra de Deus. Quanto mais vocês experimentam isso, mais verdades vocês precisarão entender e com elas se equipar, e mais obra você precisará fazer. Essa é uma oportunidade excelente para Deus aperfeiçoar as pessoas.
Vocês deveriam orar a Deus e olhar para Deus, quaisquer que sejam as dificuldades que encontrem ao cumprir seus deveres. Quando todos leem a palavra de Deus e buscam mais a verdade juntos, não há problema que não possa ser resolvido. Há muitas verdades na palavra de Deus que vocês precisam entender. Então vocês deveriam ponderar e comunicá-las com frequência. Então vocês terão o esclarecimento e a iluminação do Espírito Santo. Não há problema que não possa ser resolvido confiando em Deus. Nisso, vocês precisam ter fé. Depois que Deus criou esta humanidade, Ele formou um plano de gerenciamento. Nos últimos milhares de anos, esta humanidade não sustentou nenhuma responsabilidade ou comissão maior de dar testemunho do Criador. E a obra que Deus fez em meio à humanidade foi relativamente escondida e simples. No entanto, nos últimos dias, as coisas não são mais as mesmas. O Criador começou a declarar palavras. Ele expressou muitas verdades e revelou os mistérios de seu plano de gerenciamento. Mas a humanidade corrupta é estúpida e entorpecida. As pessoas veem, mas não sabem, e ouvem, mas não entendem, como se seu coração tivesse endurecido. Portanto, vocês todos têm uma grande responsabilidade. O que tem isso de tão grande? Além de espalhar essas palavras e verdades expressas por Deus, é mais importante ainda que vocês deem testemunho do Criador a todo ser humano criado, e que vocês, além disso, tragam todos esses seres humanos criados que ouviram o Evangelho de Deus para diante do Criador, para que eles possam compreender o significado de Deus criar a humanidade e entender que, como seres humanos criados, eles deveriam voltar para diante do Criador, ouvir suas declarações e aceitar todas as verdades que ele expressou. É assim que se pode fazer todos os seres humanos se submeterem à soberania e aos arranjos do Criador. É possível alcançar esses resultados lendo apenas algumas passagens da Palavra de Deus? Ou aprendendo a cantar apenas alguns hinos? Ou cumprindo somente um aspecto do trabalho? Não. Portanto, se quiserem cumprir bem seus deveres, vocês precisam dar testemunho das ações do Criador e de sua soberania e seus arranjos, usando vários métodos e formas diferentes. Desse jeito, vocês poderão trazer mais pessoas para diante do Criador e ajudá-las a aceitar e a se submeter à sua soberania e seus arranjos. Essa não é uma grande responsabilidade? Que atitude vocês deveriam adotar para com seus deveres, então? Está tudo bem ser confuso? Está tudo bem fazer vista grossa às coisas? Está tudo bem fazer as coisas sem entusiasmo e de modo superficial? Procrastinar e lidar com as coisas casualmente? Não. Então, o que vocês deveriam fazer? Vocês deveriam se comprometer de todo o coração
usando qualquer que seja a energia, a experiência e a percepção que tenham. Os incrédulos não entendem qual é a coisa mais significativa que uma pessoa pode fazer em sua vida, mas vocês entendem, sim, algo sobre isso, não? Aceitar aquilo que Deus lhes confiou e cumprir sua missão. Essas são as coisas mais importantes. Os deveres que vocês estão cumprindo agora são valiosos. Talvez você não veja os efeitos agora e talvez não esteja obtendo grandes resultados com eles agora, mas não demorará até que eles deem frutos. No fim, se esse trabalho for bem feito, a contribuição que ele faz à humanidade não poderá ser medida em dinheiro. Tais testemunhos verdadeiros são mais preciosos e valiosos do que qualquer outra coisa e durarão para toda a eternidade. Essas são as boas ações de toda pessoa que segue a Deus e são algo digno de celebrar. Tudo na vida do homem é vazio e não é digno de celebrar, a não ser crer em Deus, buscar a verdade e cumprir seu dever como um ser criado. Mesmo que você tenha realizado os feitos mais impactantes, mesmo que tenha ido à Lua e voltado, mesmo que tenha feito avanços científicos que foram benéficos e úteis para a humanidade. Isso é fútil e tudo isso passará. Qual é a única coisa que não passará? Somente a palavra de Deus, os testemunhos para Deus, todos os testemunhos e trabalhos que dão testemunho do Criador, e as boas ações das pessoas não passarão. Essas coisas durarão para sempre e são tão valiosas. Portanto, livrem-se de todas as suas restrições, conduzam essa grande empreitada e não se permitam ser constrangidos por nenhuma pessoa, nem por eventos e coisas. Despendam-se sinceramente por Deus e depositem toda a sua energia e todo o seu esforço em cumprir seus deveres. Essa é a coisa que Deus mais abençoa, e isso vale qualquer quantia de sofrimento. Você segue a Deus agora. Ouve a palavra de Deus e aceita a comissão do Criador. Às vezes é um pouco difícil e cansativo, e às vezes você recebe um pouco de humilhação e refinamento. Mas essas são coisas boas, não coisas ruins. O que é que você ganhará no fim? O que você ganhará serão a verdade e a vida, e, no fim, a aprovação e a confirmação do Criador para você. Deus diz: você me segue, e eu o favoreço, e você me agrada. Se Deus não diz nada além de que você é um ser criado a seus olhos, então você não tem vivido em vão e você é útil. É incrível ser reconhecido por Deus desse jeito, e não é coisa pouca. Se as pessoas seguirem Satanás, o que elas ganharão? Destruição. Antes de serem destruídas, o que essas pessoas se tornarão? Essas pessoas se tornarão demônios.
Não importam quantas habilidades as pessoas adquiram, quanto dinheiro ganhem, quanta fama e fortuna obtenham, quantos benefícios materiais apreciem, ou quão alto seja seu status no mundo secular. Por dentro, elas ficarão cada vez mais corruptas, cada vez mais malignas e sujas, cada vez mais rebeldes e hipócritas, e, no fim, elas se tornarão fantasmas em vida, se tornarão inumanos. Então, como tais pessoas são vistas aos olhos do Criador? Apenas como inumanos e mais nada? Quais são a opinião e a atitude do Criador para com uma pessoa como essa? É de aversão, desgosto, abominação, rejeição e, no fim, maldição, punição e destruição. As pessoas trilham sendas diferentes e acabam tendo desfechos diferentes. Que senda vocês escolhem? Escolher seguir a Deus é escolher a senda certa, é entrar na senda da luz. Se as pessoas quiserem viver uma vida significativa, que vale a pena, ter consciência limpa e realmente se voltar para diante do Criador e para seu lado, elas precisam, de todo o coração, devotar-se, satisfazendo e glorificando a Deus, cumprindo seus deveres de seres criados. Elas não podem carecer de entusiasmo. Você deveria dizer: em minha vida e neste mundo, não espero fazer fortuna, destacar-me dos demais ou trazer honra a meus ancestrais, ganhar proeminência entre meus pares ou que tenham estima por mim. Não lutarei por essas coisas. Não seguirei essa senda. Eu simplesmente seguirei a Deus e dedicarei minha vida, minha energia e as habilidades, os dons e talentos que tenho para cumprir meu dever. Eu devotarei tudo isso a Deus. Durante esse tempo, mesmo que eu seja rejeitado pelos outros e, às vezes, seja tratado e podado, ou entendido errado por meus irmãos, ou se Deus me refinar e testar e me causar muito sofrimento, ou se eu não tiver prazeres da carne nesta vida e me vir sozinho e abandonado, eu aceito todas essas coisas e dedico todo o meu ser a Deus. Essa é a vontade que você precisa ter. Com uma vontade como essa, a pessoa consegue suportar muitas dificuldades, mas, sem ela, se a pessoa tiver somente um desejo ou um assomo súbito de entusiasmo, não vai dar certo, não há motivação. Quando estão atarefadas com seus deveres, algumas pessoas pulam algumas refeições e dormem um pouco menos, e, quando veem que não estão com boa aparência, elas pensam: isso não está dando certo. Por mais ocupado que eu esteja, preciso descansar. Não posso envelhecer antes do tempo e não consigo suportar tantas dificuldades. É importante cuidar da minha saúde. O que você acha desses pensamentos? Essas pessoas não consideram a vontade de Deus.
Valorizam a carne mais do que valorizam seu dever e a comissão de Deus. Ao primeiro gosto de sofrimento, elas perdem a disposição e recuam como uma tartaruga retraindo a cabeça e começam a reclamar. Elas não são capazes de se preocupar com as coisas com que Deus se preocupa e não são capazes de pensar nas coisas em que Deus pensa. Elas não consideram a vontade de Deus. Se um líder disser que uma tarefa é muito urgente, pessoas como essas responderão: não me importo nem um pouco com isso e não quero esse incômodo. Não estou interessado. Existem pessoas como essas? Tais pessoas são egoístas, desprezíveis e traiçoeiras. Elas enganam, não são dignas de confiança e não são pessoas que sinceramente querem Deus. Elas dirão também que se dedicaram a Deus, mas essas são meras palavras. Essas pessoas não lidam com nenhuma questão prática, não sofrem a menor dificuldade, nem pagam o menor preço. Deus não se agrada de pessoas como essas, e elas não têm sua bênção. Algumas pessoas ficam indispostas a cumprir seus deveres assim que sua carne sofre um pouco. Pessoas jovens, principalmente, ligam muito para a aparência e ficam tristes quando veem que seu rosto está abatido, que sua pele não está mais macia, ou quando encontram um cabelo branco. Sempre receiam ficar velhas e feias, não conseguir encontrar um parceiro, ou não conseguir começar uma família. Tais pessoas podem obter a verdade? Qual é o princípio de Deus para julgar se as pessoas são capazes de pagar um preço ao cumprir seus deveres e se elas cumprem seus deveres num padrão aceitável? Deus simplesmente quer ver a sinceridade das pessoas. Às vezes, as pessoas pensam: eu apenas oferecerei meu coração e isso será suficiente. Entretanto, continuam fazendo o que normalmente fazem, sem mudar nem um pouco. Como Deus considera essa questão? Em um sentido, Deus avaliará suas aspirações e, em outro, Ele avaliará suas verdadeiras ações. Deus examinará essas coisas. Se você tiver a aspiração e a vontade e, ao mesmo tempo, conseguir realmente pagar um preço, então, ainda que fique fraco às vezes, Deus verá que seu coração realmente não desistiu e que ainda está lutando para se reerguer e que você ama a verdade, a equidade, a justiça e as coisas positivas, e Ele não abandonará você. Algumas pessoas falam muito bem, mas seu coração não foi tocado. Elas não praticam nem um pouco da verdade, e tudo o que fazem é tentar lograr os outros. Elas não têm escolha senão falar desse jeito. É assim que elas lidam com as pessoas a seu redor. Elas podem parecer um tanto respeitáveis, mas, na realidade, não estão dispostas a agir. Ainda que hajam, elas não praticam o que dizem.
Em vez disso, fazem qualquer coisa que queiram, qualquer coisa que seja boa para elas e qualquer coisa que as proteja. Não há uma discrepância entre suas palavras e suas ações? Deus consegue ver essa discrepância? Deus escrutiniza e Ele é totalmente capaz de ver isso. Algumas pessoas são enganadoras e ludibriam um pouco. Acham que Deus não sabe, que Ele nem liga, nem vê. É assim mesmo? Como Deus lida com as pessoas honestas e com aquelas que enganam? Vocês conseguem ver a diferença em como Deus trata esses dois tipos de pessoas? Deus abençoa as honestas e abomina as enganosas. Como Deus abençoa as pessoas honestas? O que vocês acham de as pessoas honestas terem a bênção de Deus? As pessoas honestas obtêm resultados em seus deveres. Deus esclarece as pessoas honestas e as pessoas honestas conseguem facilmente entender a verdade e entrar na realidade. Deus ama e cuida das pessoas honestas, e somente os honestos podem entrar no reino de Deus. Essas frases estão todas corretas, e essas são as bênçãos de Deus para as pessoas honestas. Vocês não conseguem ver, agora, a diferença e a atitude de Deus em como Ele trata as diversas pessoas e as pessoas que trilham sendas diferentes? As pessoas honestas fazem coisas tolas e experimentam fraqueza também, mas têm o esclarecimento e a orientação de Deus. Elas usufruem de sua proteção e conseguem ver suas bênçãos em todo lugar. Deus as disciplina, poda e trata, ou as testa e refina, para fazê-las mudar e crescer. As pessoas que sempre enganam em suas palavras e ações, e que são sempre escorregadias e esquivam-se de responsabilidade ao cumprir seus deveres, são aquelas que não aceitam a verdade nem um pouco. Elas não têm a obra do Espírito Santo, o que é como viver num atoleiro, na escuridão. Não importa quanto tateiem, não importa quanto tentem, elas não conseguem ver a luz, nem encontrar uma direção. Elas cumprem seus deveres sem inspiração e sem a orientação de Deus. Dão com a cara na parede em muitas questões e são expostas inconscientemente ao fazer certas coisas. Qual é o propósito de expô-las? É para que todos possam discerni-las e perceber que tipo de pessoas elas são. Na verdade, esses tipos de pessoas são todos servidores. Depois que terminarem de prestar serviço, sem ter passado por nenhuma transformação verdadeira, eles começarão a ser expostos e expulsos. Aqueles que cometeram todos os tipos de atos malignos serão punidos e, como incrédulos, terão todos os tipos de mortes horríveis. Algumas pessoas falarão palavras blasfemas e presunçosas, e, consequentemente, Deus não mais as quer, e Ele as entrega para Satanás. Entregá-las para Satanás ainda pode gerar bons resultados? Sem a proteção de Deus, Satanás as atormentará
e agirá sobre elas. Elas serão possuídas por demônios, ficarão como fantasmas até serem atormentadas até a morte por espíritos malignos. Deus não trata pessoas diferentes de maneiras diferentes? Quando Deus opera nas pessoas, Ele as está mobilizando, provendo-lhes esclarecimento e orientação e transformando seus estados interiores. Pessoas boas gostam de ser cada vez mais honestas, porque somente sendo honestas elas podem cumprir bem seus deveres e entrar na senda de buscar a verdade. Somente sendo honestas elas podem ganhar a obra do Espírito Santo e constantemente refletir sobre si mesmas. Não se rebelar contra Deus, submeter-se a Deus nas coisas que recaem sobre elas e buscar e esforçar-se pela verdade em todas as coisas. Isso é exatamente o que Deus exige das pessoas e, quando elas tiverem cumprido suas exigências, Ele operará nelas, irá esclarecê-las, iluminá-las, orientá-las e abençoá-las. Deus põe de lado aquelas que estão fartas da verdade e a odeiam. Como Deus lida com as pessoas más e malignas que cometem todos os tipos de atos malignos e consistentemente interrompem e perturbam o trabalho da igreja? Deus irá expô-las e entregá-las para Satanás. Elas começarão a causar problemas e revelarão seu verdadeiro rosto. Dirão coisas avessas e negativas involuntariamente e semearão discórdia, agindo como palhaços. Elas farão muitas coisas ruins, o que causará interrupções e perturbações na igreja. E, quando o povo escolhido de Deus entender a verdade e puder discerni-las e expô-las, elas serão removidas e expulsas. Isso é escolha delas? É assim que as coisas terminam para as pessoas que não aceitam a verdade e não cuidam dos próprios deveres. Quando as pessoas não trilham a senda certa, se Deus as entrega a Satanás e seus pequenos demônios, elas ficam completamente arruinadas e irreparavelmente abandonadas. Uma vez que tiverem sido expostas, elas ponderarão: o que está acontecendo? Eu causei problemas? Causei interrupção? Criei alguma perturbação? Por que eu não estava ciente disso? Deus sonda tudo e, se Ele arranjar ambientes para expô-las e expulsá-las, isso ocorrerá muito rapidamente. É possível que, após 1 ou 2 incidentes, seja descoberto que elas são pessoas más e elas serão tratadas de acordo. Há algumas coisas de que Deus cuida pessoalmente e há outras coisas de que Ele cuida usando pequenos demônios, Satanás ou espíritos malignos para prestar-lhe serviço. Em um sentido, Ele aperfeiçoa e edifica o povo escolhido de Deus. Em outro, Ele expõe e expulsa as pessoas malignas. Se você avalia isso usando suas noções e pensa que não é algo feito por Deus, que Ele não faz tais coisas, que essas coisas não são orquestradas por Ele, isso não está errado. Todas as coisas estão nas mãos de Deus,
e vocês saberão disso uma vez que o tiverem experimentado.